paz, povo de Deus, uma ótima quarta-feira hoje. Amados, hoje vamos estudar o Salmo 51, né? Do 1 ao 6 ali nós vamos ler hoje para a nossa meditação. Nós já estudamos em cima deste salmo, né? É um salmo muito lindo, muito maravilhoso. Salmo escrito por Davi. E hoje nós vamos meditar nessa palavra, então, Salmo 51 e após vamos ler o Salmo 91, Salmo de livramento e proteção. Então vamos tocar no louvor e depois nós vamos de palavra. Para trás a velha vida e eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, com todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor. Vou me entregar. Eu hoje estou feliz, porque eu vou deixar para trás a velha vida e eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, com todo meu amor. Nova vida vai começar nos braços do Senhor. Vou me entregar. Jesus deixou para nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Levantamos a velha vida e nascemos nova criatura. Jesus deixou para nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida e nascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Então se entregue a Cristo, né? Todos os dias nós precisamos nos entregar para Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Amém. Amados, vamos orar. Vamos consagrar, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Consagramos este momento de oração, de palavra, de louvor, Senhor, a Ti, Pai, para Te agradar, para Te adorar, para bendizer e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Que a Tua palavra venha nos edificar, nos trazer o norte, a visão correta, Senhor, e a maneira como o Senhor quer que nós caminhemos nesta terra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, livra, guarda cada vida que aqui está e que eles possam ser abençoados pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Amém. E amém. Amém? Amém. Vamos então ao Salmo 51. Vou ler aqui do 1 ao 6 para nós tirarmos um estudo aqui, um entendimento que vem da palavra de Deus, que o Espírito Santo possa estar falando conosco nesta tarde, amém? Amém.
Então, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovavas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Amém? Amém. Então, aqui neste salmo, esse salmo foi um salmo escrito por Davi, né? Músico, levita de Deus, homem que temia a Deus. Mas neste salmo que Davi escreveu, ele escreveu após o profeta Natã ter advertido ele de que Deus sabia do pecado dele, né? Deus tinha visto o que ele tinha feito. E o profeta, depois de entregar esta mensagem, Davi, ele vai para a presença de Deus, vai para o seu quarto e lá ele ora, fala com Deus e se arrepende, né? Se arrepende sinceramente do seu pecado, né? E ele tinha cometido adultério, né, com Betseba. E nós já pregamos sobre esta palavra aqui, sobre esse adultério que Davi cometeu, que Davi chegou também a matar o marido de Betseba, né, a mandar ele para a guerra. Enfim, foi sangue inocente derramado ali, além de adultério, coisas que levaram Davi a cometer outros e outros pecados, a ficar cego, né? Porque é isso que o pecado faz, as coisas erradas faz na nossa vida, né? Vai tirando a nossa visão espiritual daquilo que é correto, daquilo que está sendo ensinado na palavra de Deus. E Davi era um homem que conhecia a palavra de Deus, mas Davi, ele tá tão cego que ele não conseguia mais se arrepender, né? Mas ele estava sendo perseguido por aquilo que ele tinha cometido, e ele fala aqui no Salmo, né, que o meu pecado me persegue. Então é isso que o pecado faz conosco, né? Ele nos persegue. E Davi está numa oração sincera com Deus. E ele pede que Deus tenha misericórdia dele, né? Que pelo amor, pela a tua grande paixão, é o que Davi diz para Deus, apaga as minhas transgressões, né? Apaga, esquece o que eu fiz de errado. Me lava, me limpa, me purifica, né, do meu pecado. Essa é a oração que Davi está fazendo, se quebrantando diante da presença de Deus, arrependido, né, e sinceramente pedindo o perdão a Deus, pedindo que Deus apague, que Deus limpe ele, que Deus purifique ele, né, e ele está clamando pela misericórdia. Então, ele está fazendo o que, amados? O que a gente sempre fala, né? De nós irmos para o nosso quarto, orar, reconhecer os nossos erros, as nossas falhas diante de Deus, né? E isso nós precisamos fazer isso com frequência. Nós precisamos fazer isso todos os dias, porque todos os dias nós estamos convivendo com pessoas, nós vamos trabalhar, nós vamos a lugares, nós falamos com os nossos filhos, com o nosso marido, né? Então, nós convivemos uns com os outros e nós podemos cometer erros, né? Nós cometemos erros, né? E Davi está diante de Deus lá no versículo 3 dizendo: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Então, amados, nós precisamos reconhecer os nossos erros, precisamos meditar sobre isso, pensar, né? Será que eu fiz algo que não agradou a Deus? E Davi está reconhecendo e pedindo perdão a Deus. Contra ti eu pequei e eu fiz o que tu reprovas. Então ele está admitindo que ele fez o que não agradava a Deus,
que ele fez o que Deus não queria que ele fizesse. Ele está admitindo o seu erro, o seu pecado diante de Deus. E está dizendo que Deus ele é justo e que ele tem razão da sentença que quer aplicar a Davi, né? Davi recebeu uma advertência do profeta por causa do pecado dele. E ele está concordando com Deus. E o Senhor tem razão em me condenar, porque o nosso pecado ele vai ter uma consequência, né? Mesmo nós nos arrependendo, mesmo nosso arrependimento sendo sincero, mas ainda se nós nos arrependemos, se nós usamos de sinceridade com Deus, se nós não escondemos o nosso pecado e permanecemos pecando, não, nós precisamos ir para a presença de Deus, pedir que Ele exerça de misericórdia conosco, nos quebrantar na presença de Deus, porque se nós ainda estamos nos arrependendo, é sinal que o Espírito Santo ele está agindo na nossa vida. E o Espírito Santo ele vai agir desta forma, nos quebrantando, nos quebrando aos poucos, para que a gente venha compreender, entender onde foi que nós erramos. E Davi, ele entendeu o que foi que ele fez de errado. Ele sabia, porque o pecado já estava perseguindo ele, porque não foi algo simples, mas mesmo que fosse simples, né? A culpa, né? Os pensamentos, a lembrança, tudo vinha à mente de Davi. E ele está dizendo, eu sei que eu sou um pecador desde que eu nasci. Amados, nós cometemos erros, nós somos falhos, nós falhamos, nós somos pecadores. Mas o Senhor, ele tem cuidado de você, assim como cuidou de Davi, ele cuida do seu povo. Ele cerca o seu povo de um cuidado e de uma proteção. E Deus, ele não quer que nós venhamos a nos perder. Ele quer que nós venhamos, por meio da oração, nos analisar e ver se nós cometemos algum erro. Não quer que nós escondendo o nosso pecado. Então, Davi está dizendo, eu sei que eu sou pecador, eu sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, me ensina a sabedoria. Então, o desejo e a vontade de Deus para a vida de Davi, para a minha vida, para a sua vida, é que nós venhamos a caminhar na verdade. Porque a palavra de Deus é a palavra de Cristo e Cristo é o caminho. Nosso Senhor Jesus é o caminho, a verdade e também a vida. Porque o pecado, ele nos traz morte e separação de Deus. Mas nós não estamos aqui para apontar o pecado de ninguém. Isso é entre você e Deus. Amém? Mas nós precisamos, por meio da oração, nos colocar nas mãos de Deus. Pedir ao Espírito Santo que nos quebrante, que nos faça, que nos traga à memória qual foi o nosso erro. Porque este é o papel do Espírito Santo. É Ele que traz ao arrependimento. É Ele que nos quebranta, é Ele que nos faz nós reconhecermos os nossos erros e nos arrependermos e diante de Deus clamar pelo seu perdão e nos humilhar diante dele, pedindo o seu perdão e a sua misericórdia e consertarmos, restaurarmos a nossa comunhão com Deus. Porque às vezes a nossa conexão com Deus está sofrendo influência maligna, né? Tem coisas que estão atrapalhando a nossa conversa com Deus, o nosso receber mais de Deus. Estão atrapalhando até nós de recebermos as nossas bênçãos, de Deus falar, se comunicar conosco. E se tem erros, se tem pecados a serem confessados, né? Através do arrependimento, através da nossa sinceridade com Deus. Deus, Ele nos perdoa, Ele nos limpa, Ele nos purifica. Porque o Senhor, Ele é fiel e justo para fazer isso. É Ele que perdoa os nossos pecados. Então, amados, essa passagem, vamos orar depois, né? Clamarmos pela restauração da nossa conexão com Deus. Se você acha que a sua comunhão com Deus está prejudicada de alguma forma, hoje nós vamos orar. Vamos pedir perdão diante de Deus pelas nossas falhas, pelos nossos erros e pedir a Deus que restaure a nossa comunhão com Ele, amém? Então, amados, sempre que vocês se sentirem frios, se sentirem que cometeram algum erro, que às vezes o Espírito Santo já vem trabalhando, né? E a gente sente que tá faltando alguma coisa, que a gente fez alguma coisa que não agradou a Deus, mas a gente não sabe identificar o quê. E às vezes é por meio da oração, nós falando com o Espírito Santo, que Ele traz a nossa memória.
aquilo que nós fizemos de errado. Ele traz, esse é o papel do Espírito Santo, né? Nos trazer o arrependimento, a memória daquilo que era errado que nós fizemos. E assim nós vamos, por meio da oração, restaurando a nossa comunhão com Deus. E Deus vai trazendo paz ao nosso coração. Deus vai removendo toda a culpa, toda a sujeira. Deus vai limpando. Amém? Amém. Então, vamos declarar o Salmo 91 e depois nós vamos orar em cima deste Salmo. Amém, amados? Amém. Eu já ia largando a Bíblia aqui, mas eu tenho que ler o Salmo 91, né? Não vou... Então, vamos lá. O Salmo 91, o Salmo de livramento, proteção. Então, nós vamos declarar no decorrer de 2024, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele já deu ordens a teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo, eu vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. E eu lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Então, Senhor, vai nos livrar, vai nos cobrir de honra, vai nos trazer para a sua presença de volta, amém, amados? Então, que vocês meditem neste salmo, né? Reconheça os erros, as fraquezas, né? Que nós somos pecadores e peça perdão pelos seus erros, pelos seus pecados, porque o Senhor, Ele é fiel e justo para nos limpar, para nos purificar de todo pecado, amém? Amém. Que nós não venhamos a sofrer, né, as consequências aí. Por isso nós precisamos estar caminhando em verdade, né? E Deus deseja que nós apliquemos a verdade a todas as áreas da nossa vida. Amém? Então Amém. Vamos orar em cima desse salmo. Vamos clamar ao Senhor, né? Pedir perdão pelas nossas falhas. Amados, aqui o que a gente faz é uma oração padrão, né? Vocês precisam mesmo ir para o quarto, vá para o seu quarto, né? É o que diz Mateus 6. Vá para o seu quarto e ore ao Senhor, porque Ele está ouvindo a minha e a sua oração. O Senhor, Ele se curva diante de nós quando nós estamos orando. O Senhor, Ele coloca os ouvidos dEle para nos ouvir. Amém? Amém. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nosso amado Jesus, Ele foi entregue à morte lá na cruz do Calvário, Pai. Ele morreu pelos nossos pecados, morreu para que nós hoje fôssemos livres, libertos de todo pecado, Senhor. Mas, Pai, vai derramando, Senhor, da Tua misericórdia, vai derramando o perdão aos nossos pecados, Pai. Exerce, Senhor, da Tua misericórdia conosco, com os meus irmãos. Porque, Senhor, assim como Davi confessa o seu erro, confessa ser fraco, ser pecador, assim nós também declaramos, Pai, que nós somos fracos, que às vezes nós não conseguimos resistir às ciladas, às propostas do maligno, Senhor. Mas que nós venhamos, Pai, a sondar os nossos pensamentos,
a nos analisarmos diante de Ti, ó Deus, e na Tua presença, Pai, nos quebrantar, que nós possamos, pela Tua palavra, nos renovar, pela Tua palavra, sermos a nossa fé renovada, a nossa esperança renovada. Porque, Senhor, a Tua palavra em tudo ela nos ensina, ela nos traz sabedoria, ela nos traz a compreensão do que o Senhor pensa, do que o Senhor gosta, do que agrada a Ti, Senhor. Perdoa, Pai, todas as nossas falhas, todos os nossos pecados. Nós queremos, Pai, restaurar a nossa conexão contigo, Senhor. Nós queremos o Teu perdão, a Tua bondade, a Tua misericórdia e o Teu favor, Pai. Perdoa, Senhor, se nós tomamos decisões, agimos pelos nossos impulsos, pelos nossos desejos, pela nossa carne, Senhor. Que muitas vezes tomamos decisões e irmos por direções que não consultamos a Ti, Senhor. Perdoa, Senhor, a falha dos meus irmãos, que o Teu Espírito Santo esteja trazendo o quebrantamento, o arrependimento, que o Teu Espírito Santo esteja convencendo de todo o erro, de todo o pecado, que eles possam, Pai, por meio da Tua palavra, serem renovados na fé, serem firmes, ficarem firmes, Senhor, que não é por causa do que o pecado traz, da perseguição, do erro, da culpa, que eles venham a sair da Tua presença, Senhor. Que eles possam, Pai, ser renovados pela Tua santa e poderosa palavra. Ensina, Pai, a eles a caminhar com sabedoria, a caminhar pela oração, pela palavra, a orarem e pedirem o Teu direcionamento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, limpa, purifica, porque a Tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, diante do nosso arrependimento, perdoar os nossos pecados, nos limpar e nos purificar. E que o Senhor apaga todas as nossas transgressões, os nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que possa a luz de Cristo resplandecer através de nós. Que nós possamos ser luz. Que nós possamos ser uma bênção onde quer que nós vamos, Senhor. Mas que nós não venhamos esquecer de estarmos orando e todos os dias confessando os nossos erros diante de Ti, nos humilhando na presença daquele que é fiel, daquele que tem condições de nos limpar de todos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, queridos, se vocês erraram, pecaram, reconheçam o pecado diante de Deus. E Deus, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é bom, Ele tem misericórdia para conosco, E vá permitindo que o Espírito Santo faça as transformações, Às vezes Deus usa o nosso erro para nos transformar, para nos moldar, e Ele transforma aquilo que é mal em coisas boas, Mas que nós venhamos a entender que Deus, Ele exige por meio da sua palavra, Davi conhecia a palavra de Deus. Mas mesmo assim, nós precisamos estar orando todos os dias, orando, falando com Deus, buscando a restauração da comunhão com Deus, Para nós não estarmos trilhando caminhos tortuosos, trilhando caminhos onde vão nos levar para lutas, para dificuldades, Porque Deus, Ele não quer sacrifícios, Ele quer obediência. Amém? Então, que o Espírito Santo de Deus possa estar com vocês hoje, neste dia. O Espírito Santo de Deus está aqui. Amém? Amém. Que nós possamos transmitir essa luz, a luz que vem de Deus, através das nossas vidas. Amamos muito vocês em Cristo Jesus. Um abraço e até amanhã.